Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, o meu boa noite. Agora são exatamente 5 para as 21 horas, né, da noite, né? Mas para quem for ver o vídeo, né, pela manhã, um bom dia, se for à tarde, uma boa tarde, né? De acordo com o horário que você for ver esse vídeo. A pessoa que vos fala é José Gonzaga Neto. Sou o rapaz que escrevo os textos, né, anti-bíblia, né? Nós detonamos mesmo a Bíblia, porque aqui nós não tapeamos, não. Nós falamos, mostrando a verdade com transparência. O nosso compromisso é com a verdade. Desde já eu peço, por gentileza, para quem curtir e gostar do meu trabalho, dá um like, se inscreva no canal, mas se gostar. Se não gostar, cai fora do meu canal, porque aqui, como eu disse antes, nós trabalhamos com a verdade, não estamos aqui para tapear, não. Hoje eu quero, no caso, resumir e acrescentar mais um pouquinho, fazer uma conjugação de dois textos que eu já escrevi. Um foi ave versus humano, né? E o último, agora eu escrevi Zeus versus Deus e o filho do pombo, né? No caso é Jesus Cristo, né? Aí, porque a gente sabemos que Jesus Cristo veio de um relacionamento de uma mulher com uma ave, que é um pombo no caso, né? Mas, sem mais delongas, vamos resumir um pouquinho o que eu escrevi no texto anterior. Porque se surgiu algumas dúvidas aí, eu vou ir mais avante e explicar o porquê que às vezes eu uso ave, né? Correto? Segundo o site Dicionário Etimológico, a origem da palavra Deus vem do latim. E o português, nosso idioma no caso, foi a única que manteve o termo original. Porque o português ele provém do latim. Os idiomas modernos vieram do latim. Antes do latim, teve no caso o hebraico, né? O aramaico, que é um idioma morto, uma língua morta, né? O grego. O quarto foi o latim. E do latim que chegou ao idioma moderno, no caso o português, o inglês, o espanhol, o alemão, né? O japonês e etc. Né? Aí daí o que acontece? A palavra latina, que deu a origem de Deus, surgiu a partir do termo proto-indo-europeu diu, ou deus, que significa brilhante ou celeste. A partir dessa mesma raiz etimológica surgiu o nome grego Zeus, considerando o deus dos deuses. De acordo com a mitologia grega, no catolicismo protestante, espiritismo, né, que é a religião, né, monoteísta, né, que tem a maioria em nosso país, no caso Brasil, né, e tem a maioria do mundo, né, o cristianismo é a maior religião mundialmente falando, correto? E, na realidade, a palavra Deus se escreve com letra maiúscula por ser considerado nome próprio nas religiões monoteístas. Nas religiões politeístas, não. Deus é escrito com letra minúscula, por ser apenas uma entidade, um ser superior aos humanos. Porém, não é um ser concreto, apenas se baseia nas crenças em acreditar que existe, mas não tem como provar a existência da divindade, né? Que é um ser espiritual. Então, não é nome próprio, né? O correto para escrever a palavra Deus é com letra minúscula e não maiúscula. Para os judeus, ele é um impostor, que está ocupando o lugar de Elohim, né? Yahush, o Eterno, etc. Eles inventam tanto nome para a divindade, o que acontece? Os judeus usam Elohim, né? Yahush, o Eterno, YHWH, né? Emanuel, né? O Messias, são tantos, né? São tantas variedades de nome para tentar confundir, né? Que eles estão com a verdade. Que se você não falar o nome da divindade correta, você vai para o inferno, você não vai ter a vida eterna, que é uma pura mentira, nada disso existe, né? Aí o que acontece? Aí os católicos usaram, no caso,
Jeová no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento. Quando, na verdade, nos idiomas anteriores ao latim, não existia letra J, né? Aí, de onde surgiu esse Jeová e Jesus? Óbvio que é inventado, só isso. Mas o problema é que o religioso, ele não pesquisa, correto? E a doutora Neuza Etioka, deve ser uma japonesa, né, pelo nome, Etioka, né? Em silêncio, aliás, em seu livro, descobri, em seu livro Os Deuses da Umbanda, página 93, diz o seguinte sobre a palavra Deus. A palavra Deus, primeiro, vamos lá, a gente sempre fica em Daimon, né, que no caso ela escreveu aqui o livro da Umbanda, Os Deuses da Umbanda, né? A palavra Daimon, no grego, teve diferentes significados em cada estágio histórico, desde os tempos de Homero até o tempo da Septuaginta, né? Daimon significa deuses e era sinônimo de Theos, que significa Deus. Theos quer dizer Deus. Então é tudo a mesma porcaria. Vale lembrar que se trocarmos apenas uma letra de Zeus, substitui por Deus, Zeus, Deus, né? Agora vamos ao caso de Maria, né? Que engravidou do Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia, né? Talvez fique grande o vídeo, eu peço paciência, gente. O capítulo 8 ao 18 ao 24. O Espírito Santo é representado por um pombo e ele engravida Maria. Vamos lá, vamos ver primeiro o Mateus 1, capítulo 18 ao versículo 24. Vamos lá. O nascimento de Jesus, como é que foi? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, vírgula, antes de ajuntar, vírgula, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, aqui já está falando que ela achou-se, não tinha tanta certeza, né? Mas isso aí é cabível de interpretação, né? Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, vírgula, e a não queria infamar, inventou deixá-la secretamente. E planejando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu nome dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, versículo 22, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo eu pelo nome de Emanuel, que é traduzido a Deus conosco, né? Aí um fala que era Jesus e depois colocou que era Emanuel e acabou o nome sendo Jesus. Você vê que o nome já não é a mesma coisa, né? Agora, como nós falamos que Jesus é filho do povo que foi gerado pelo Espírito Santo, né? Aí, vamos agora comprovar que o Espírito Santo tem o símbolo de um pombo. Todo mundo sabe disso, né? Mas só que os pilantras da fé, os profissionais da fé, os fanáticos, eles tentam falar que não é verdade. Aonde prova que Maria, né, engravidou de um pombo? O Espírito Santo tem a imagem de um pombo, é representado pela figura de um pombo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E, vírgula, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Toma, distraído. E vindo sobre ele, versículo 17. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então, Maria foi engravidada de um pombo, sim, que a figura do Espírito Santo é um pombo, né? Mas aí,
teve um caso semelhante, o caso de Zeus, né, que em forma de um cisne engravidou Leda, que foi o tema do texto passado que eu escrevi, e ave versus pombo, né, que eu já escrevi há mais tempo. Né? Ou seja, Zeus, em forma de um cisne, engravidou Leda, rainha de Esparta. Né? Aí, só que na história lá, Leda, no caso, ela põe 4 ovos, né? E choca esses 4 ovos, né? E desses 4 ovos nascem 4 filhos, né? Que era Clitemnestra, Helena, Castor e Pólux, os filhos de Zeus. Correto? E no caso do Espírito Santo, não consta que Maria botou o ovo e nem que chocou o ovo. Na lenda grega, consta que após ter relações com Zeus, Leda botou 4 ovos e chocou os 4 ovos. Esses 4 ovos veio 4 filhos. Maria não botou nenhum ovo, mas no entanto veio um filho. Aí eu fiz uma brincadeira que eu falei, será que Maria é mulher mesmo ou é uma ave? Né? Bem, aí teve alguns colegas aí, né, comentou que esse ave era uma saudação romana, ave César, e realmente é verdade, eles estão 100% certos. A ave não é uma referência à ave em si, ao animal ave. Né? A ave no Império Romano é uma saudação a César, ave César. Só que, como não é possível o ser humano engravidar de uma ave, uma mulher no caso, engravidar de uma ave, que isso é impossível, não tem como isso. Né? Aí eu fiz uma sátira, uma sátira ironizando, é uma sátira irônica, ironizando a mulher engravidar de um pombo, que vocês acham, então tem que aceitar essa história como verdade. E na mitologia grega é mentira. No cristianismo, com o teu predomínio mundial e aqui no Brasil, nós temos que aceitar como verdade. Como não tem lógica isso. Isso sem contar que essa prática ela é condenada na Bíblia. O livro de Levítico 18, verso 23, proíbe a zoofilia. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 21, proíbe a zoofilia. Êxodo, capítulo 22, versículo 19, proíbe a zoofilia. Vamos lá aos livros, vamos ler passo a passo, né? Que aqui a gente fala e prova, né? Não estamos aqui para tapear nada, estamos aqui para falar verdade. O nosso compromisso é exatamente com a verdade. Vamos primeiro ao livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 19. O que fala sobre zoofilia? Capítulo 22, versículo 19. Está aqui, ó. Todo aquele que deitar com animal certamente morrerá. Todo aquele que deitar com animal certamente morrerá. A Bíblia condena a zoofilia. Agora vamos mais adiante ao livro de Levítico. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 23. 18, versículo 23. Vamos lá. Nem te deitarás com o animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Quer dizer, a mulher não pode ter relações com o animal. É zoofilia, é pecado, não pode. A Bíblia condena. Agora vamos lá no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 27, versículo 21. Ó, 21, cadê o 21? 21? Está aqui, ó, capítulo 21. Maldito aquele que deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Quem deitar com animal é maldito, porque zoofilia é proibido na Bíblia. Então, por que Maria engravidou de um pombo? Maria é um ser humano. Um pombo é uma ave, é um animal. Aqui está condenando. Aí vai vir as falácias teológicas, né? Que não tem como o espiritual ter conjunção carnal com o ser humano. Já vi várias
vários teológicos. O problema é que vocês acreditam nesses mentirosos, que não é possível. E realmente, pela lógica, não é. Nada da Bíblia é possível. A Bíblia é mentira de Gênesis e Apocalipse. Eu só leio essa porcaria para explicar a vocês que até o raciocínio seus, o jeito que é administrado na igreja, no curso teológico, é tudo mentira. Nem no conceito bíblico isso bate, porque isso é ilógico, não é possível. Não tem como a mulher engravidar de uma ave. E o Espírito Santo, ele também não existe. Existe na teme acreditar que existe. Me prove que existe, então. Não existe. Então não tem como o ser carnal, o ser humano, engravidar do Espírito. Nessa teoria, é a lógica, mas a Bíblia não prevalece a lógica. É isso que os teólogos tentam passar para vocês, que isso aqui é uma falácia. E qual o versículo que eles usam que não teve relações? Vamos lá no livro de Lucas. Estou indo passo a passo para vocês entenderem as mentiras teológicas. Eles usam alguns versículos para tapear. E nós estamos tirando a sujeira, as mentiras deles, tentando mostrar com transparência para vocês. O livro que eles usam, olha, na base teológica, capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 24 ao 35. Lucas, capítulo 1, versículo, desculpa, não é 24 não. Lucas, capítulo 1, versículo 34 ao 35. É isso aqui que eles usam, que não teve relações do Espírito Santo com Maria. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem nenhum? Homem algum. Quer dizer que ela era virgem. O anjo respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, aqui fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, cobriu Maria com a sombra e ela engravidou do Espírito Santo. Voltando lá em Mateus, né, quando estava sendo batizado lá no capítulo 3, né, o versículo 16, 17, nós vimos que a voz falou: este é meu filho amado que me compraz. Apareceu a imagem do pombo, o pombo branco, que representa o Espírito Santo. Agora vamos lá. Já no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, fala que houve uma sombra do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo a figura dele representa o Espírito Santo, a figura é representada pelo pombo, correto? Para a sombra dele cobrir totalmente Maria, não teria que ser um pombo, teria que ser um avestruz. Aonde que a sombra de um pombo vai cobrir um ser humano? Que lógica tem isso? Então não é um pombo, é um avestruz. Aí, mas isso é metáfora. Isso não é metáfora, isso é mentira. Isso não é metáfora, é uma figura de linguagem que você se usa para enaltecer o que você está falando. Eu também já escrevi sobre o livro metafórico, expliquei o que é metáfora. Aí o que acontece? A metáfora ela também não existe. É apenas palavras bonitas, mas não existe. Até se eu gosto de dar um exemplo constante aí, que aí eu coloco duas figuras de linguagem ao mesmo tempo. Quando eu sempre cito um verso aqui, o camarada chega perto da menina, ele quer galanteador, quer conquistar a menina, mas tem os olhos muito bonitos, ele fala: os seus olhos são duas estrelas, o seu sorriso é como os raios do sol. Ele usou duas figuras de linguagem, uma metáfora e uma metanímia. Quando ele fala para a menina: os seus olhos são duas estrelas, ele está falando que os olhos dela são bonitos, ele está enaltecendo a beleza da menina. Qual a figura que ele usou? A estrela. Ele falou que os olhos dela são duas estrelas. É metáfora, que os olhos da menina nunca vai ser uma estrela. Ele estava enaltecendo a beleza da menina, a beleza dos olhos da menina. E quando ele fala o seu sorriso como raios do sol, ele está comparando. Se está comparando, não é metáfora, é figura de linguagem também, mas é a metonímia, que houve uma comparação. A metáfora você fala que é. Só que não é.
A metáfora não tem como você desenhar uma metáfora. Porque é imaginação, é uma figura de linguagem, não é verdade. A mesma coisa, no futebol tinha um filho do vento, que era o Euler. Quem acompanha o futebol sabe disso. Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no América, jogou em vários times. O Euler, devido à velocidade dele, que ele era muito rápido, né? A ex-apelidado Euler, o filho do vento. Ele jamais seria filho do vento. Isso quer dizer que ele era um jogador rápido. Isso é uma metáfora. Agora, quando você coloca a imagem da figura e a figura interage com o ser humano, não é metáfora, é ficção, é mentira. Não tem como a gente falar isso sem falar figura de linguagem. Inclusive, eles inventam metáfora, a gente não tem metáfora. A metáfora também não existe. Não tem como você desenhar uma metáfora. Metáfora é apenas para enaltecer o que você está falando. Você quer falar palavras bonitas, né? Aí, a gente usa, mas a linguagem coloquial que o povo entenda. Metáfora também é mentira, não é verdade, né? Aí, daí o teólogo, ele usa essa parte aqui para falar que não houve relação sexual, né, do Espírito Santo com Maria, que não tem como o Espírito ter conjunção carnal com a matéria, com o ser humano, segundo a Bíblia. Então vamos lá agora desmentir essa bobeira, essa mentira teológica, porque aqui tem café no bolo, aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém não, aqui não estamos aqui para falar a verdade. Vamos lá no capítulo 6, versículo 2 e o versículo 4. Gênesis, capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Os filhos de Deus são os anjos. Ele viu que as filhas dos homens eram famosas. Quando fala homem, é carne, ser humano. Aqui houve relações do espiritual com o ser humano. Essa parte já desmente a visão teológica deles, que fala que não teve relação do povo com Maria. Que não é possível o espiritual ter condição carnal com o ser humano. Aqui houve um bacanal. Houve uma orgia, uma putaria só. Putaria. Houve uma orgia aqui. Suruba. De anjo com as filhas do homem. Não está no plural a palavra. Vou repetir devagar, porque religioso tem dificuldade de entender as coisas, gente. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos, não é filho, filhos. Eram vários anjos. Os filhos de Deus, que as filhas, plural. Não é filha, é filhas. Dos homens eram formosas, não é formosa, formosas, plural. E tomaram para si mulheres, não é mulher, mulheres, de todas as que quiseram. Aonde é que está a suruba aqui do espiritual com a humano, conjunção carnal, que vocês não querem entender? Vamos ao fruto da conjunção carnal, o que aconteceu? Vamos ao versículo 4. Continua em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Eu estou esfregando na cara de vocês. Vocês não entendem porque vocês não querem entender mesmo. 4, vamos lá. Depois dessa orgia, o que resultou? Né? A orgia do anjo, a suruba do anjo com as filhas dos homens. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. Então é o seguinte, esses homens de fama aqui, na mitologia grega, né, os filhos de Zeus eram semideus. Aqui já fala que era homens de fama, né? Homens valentes, né? Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Na mitologia grega, os filhos de Zeus, semideus. Fala que eles eram semideus. Aí,
nós estamos mostrando com clareza as putarias e as mentiras teológicas que vocês acreditam. Rapaz, e o pregador, quando vai pregar uma palavra, ele lê um versículo só e fica contando historinha, dando aleluia, aquelas bobeiras, para penetrar na mente do religioso, e essa fica ali, né? No que o pastor, o pregador, está transmitindo a mensagem. Eles não lêem a Bíblia. Na verdade, o religioso não lê a Bíblia. Aí daí, gente, é o seguinte, o AVE que eu uso, vou explicar de novo. O AVE é uma sátira irônica do sistema, porque não tem como o ser humano engravidar no ave. A ave jamais terá o DNA humano, né? Isso é mentira. A Bíblia, na verdade, é mentira de Gênesis a Apocalipse. O nosso compromisso é com a verdade. Gente, fica no engano quem quiser. Nós estamos desfazendo aquilo que você tem como verdade, essa mentira milenar. Nós estamos em 2022. Milhares de anos que isso tem pregado e vem sendo pregado como verdade. No princípio, lá na Idade Média, antes da Inquisição Católica, o povo duvidaram da palavra. Viram que não tinha sentido. Aí eles ocultaram a palavra. Teve um período que o evangelho era só os padres, os patriarcas que tinham acesso. O povão não tinha. Era para tapear, né? Aí, após a reforma protestante de Lutero, as igrejas protestantes começaram a usar o evangelho. Mas só que usavam o evangelho de acordo com a doutrina da igreja, com a cartilha da igreja. Eles não lêem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eles lêem apenas os estudos dirigidos pela igreja, que não difere nada da igreja católica, que é a igreja mãe. A igreja católica apenas usam em suas celebrações as dioceses, também escrita pelo sistema católico, assim como os protestantes usam apostilas de escola dominical e estudo dirigido. Você pode mostrar a verdade para o religioso, que ele nem lê e nem ouve. Mas então é o seguinte, nós vamos tentando, né? A verdade está sendo mostrada. Estamos em pleno século 22, fica no engano quem... Aliás, desculpa aí, mas eu já estou avançando até, né? Estamos em pleno século 20, fica no engano quem quiser. Gente, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, né? Continua dando apoio para a gente aí. Desde já eu agradeço. Uma boa noite a todos.